A depressão mata. Sim, a depressão é algo sério que precisa ser levado a sério. A OMS, ela diz que em média de 280 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Olá, meu nome é Daniele, estamos aqui nesse canal Viva com Mais Leveza e a partir desse mês inteiro, a partir desse ano inteiro, nós vamos trazer assuntos sobre saúde mental, sobre doenças que são sérias que ninguém está vendo, mas que elas existem e elas causam um dano muito grande na vida dos seres humanos, nas nossas vidas. Quem nunca teve algo interno que ninguém está vendo? Todos nós. Eu já sofri com uma doença emocional e os médicos no início, quando eu comecei a ser tratada, a fazer terapia, eu precisei ser encaminhada para o psiquiatra. Alguns diziam que eu estava com síndrome do pânico, alguns diziam que eu estava com depressão, e aí por aí foi. Até que uma doutora muito maravilhosa, doutora Fernanda, ela detectou, ela conseguiu descobrir através dos atendimentos que não era exatamente depressão que eu tinha. Eu estava com burnout. Elas às vezes se confundem, elas se misturam, mas cada uma doença ela tem sintomas diferentes das outras. E eu vim aqui dizer para você que a boa notícia é que há cura. A ciência ela fala que algumas doenças não têm cura, mas eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, eu acredito na salvação que vem do Senhor também, eu acredito que o Senhor ele dá estratégias de salvação. E aqui está dizendo, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Ele se tornou a minha salvação e com alegria vocês tirarão água das fontes. Você vai tirar água das fontes que Deus ele vai permitir que você tire. Para você ficar bem, para você ser curado, para você ser tratado. Você pode ser curada, você pode ser tratada, você pode sim. Há um caminho, há um caminho. Agora a gente vai falar um pouco sobre a depressão. Ela é a doença que mais gera incapacidade no indivíduo para trabalhar. Às vezes os familiares não entendem, né? A pessoa não quer trabalhar. A pessoa, não sei se alguém já viveu com uma pessoa depressiva. Gente, eu sei o que é viver com uma pessoa depressiva. A pessoa depressiva, muitas das vezes, ela não quer trabalhar. Ela só quer ficar dormindo. E os familiares, muitas das vezes, não entendem. Falam, vai trabalhar, você não quer fazer nada para ninguém. Você só pensa em ficar dormindo e tá sem ânimo. Levanta, sai dessa cama. Gente, não é isso. Ele tá com depressão. Pode ser que seja depressão, precisa ser conversado, precisa ser detectado. Os sintomas: desânimo, cansaço. A depressão é um transtorno mental sério que percute diretamente a parte biológica, física do corpo, alteração na alimentação, tanto para menos como para mais. Já viu aquela pessoa que às vezes quer comer, come exageradamente? E come, e quer comer muito? Sim, gente. Às vezes ela está com uma depressão, às vezes pode ser uma ansiedade. Só que hoje a gente está aqui para falar sobre a depressão. Pode ser algum transtorno que ela está vivendo, alguma confusão mental. Então vamos lá. O que mais que ela percute diretamente? No sono, afeta o emocional e o social. Pois muitas das vezes as pessoas não querem sair de casa, não querem se arrumar. É importante encarar a situação. É importante você pensar, bom, eu não estou bem.
alguma coisa não está muito bem aqui. E buscar ajuda. Eu estou aqui estudando para ajudar você. Estou compartilhando. Vai buscar terapia, vá para um médico, vá se cuidar, procure ajuda, peça alguém para te levar. Critérios analisados na depressão. Perda de interesse nas atividades prazerosas. Gostava de jogar bola, mas não gosta mais. Gostava de ir à igreja e não está mais afim, quer ficar em casa. Alteração de apetite e sono, como eu falei, ou a pessoa pode comer muito, ou a pessoa pode comer de menos, a pessoa não quer comer. Sentimento de inutilidade. Eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Às vezes a pessoa nem fala. Às vezes ela pode não estar falando que ela tem isso, mas ela tem esse sentimento. Mas muitas das vezes, algumas das vezes, a pessoa, ela fala isso. Ela fala, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Culpa excessiva, pensamento de culpa, eu sou culpado por isso, sou culpado por aquilo. Pensamentos excessivos do passado, né, gente? Não sei se você sabe, mas a depressão, ela é excesso do passado. Você que está carregando muita coisa do passado na tua cabeça. Ou se você está vivendo com uma pessoa que está carregando muita coisa que aconteceu, coisas ruins. Respira fundo. Excesso do passado, gente, causa depressão. Excesso de passado e não resolvido, não ressignificado, mata. Precisa entender e saber o porquê. Esse excesso de passado, pensar esses pensamentos em excesso, lentidão psicomotora ou agitação, muita agitação e não para, e muita agitação ou lentidão. Não quer fazer, não vai fazer. É preciso observar isso. Dificuldade de concentração, não consegue concentrar. Pensamento de morte e suicídio. Muitas pessoas acabam com a vida por causa da depressão. A gente ouve muita história, né, de depressão, pessoas que se mataram, se suicidaram, pessoas jovens, pessoas não tem idade, crianças, jovens, adultos que tiram a vida. Por quê? Porque elas estão com excesso de passado, ou então que se mutilam. Mês de julho, eu socorri uma pessoa, uma jovem, que ela estava se mutilando. Sim, eu socorri essa jovem, eu atendi essa jovem, eu acolhi essa jovem, eu acompanhei essa jovem até o hospital. E aquela jovem, ela estava com coisas guardadas. Por isso, gente, a importância de levar o seu filho para um terapeuta, levar o seu filho para poder fazer uma terapia. É importante a pessoa se tratar, a família ajudar. Quando eu falei que eu acredito na Bíblia, sou cristã, a minha formação ela está sendo baseada na Bíblia e na ciência. Nós andamos juntos, a ciência com a Bíblia. E quando eu falei daquela jovem que ela começou ela estava se mutilando em casa, depois ela veio para cá, ela continuou se mutilando aqui em casa, e aí eu chamei o bombeiro, e fomos para o hospital, e lá no hospital comecei a fazer um trabalho com ela, e Freud, ele fala que a cura ele vem através da fala. E eu consegui fazer com que ela falasse coisa que estava guardada lá dentro, que estava ferindo, estava machucando. E ela foi aos poucos se libertando disso e parando de querer se mutilar. Ela teve acompanhamento médico, ela teve remédio, mas ela teve também a cura pela fala. Freud,
pai da psicanálise, ele fala que a cura vem através da fala. E a Bíblia fala, confessai vossas culpas uns aos outros para seres curados. Você pode ser curado, seus familiares podem ser curados, precisam buscar ajuda. Eu estou aqui, eu estendo as minhas mãos. Tristeza transitória. Ocorreu algo que deixou aquela pessoa triste, ela vai passar a ter uma ligação, uma duração curta. É transitória aquela tristeza que às vezes ela está triste, às vezes ela está alegre, tem hora que ela fica triste, é transitória. Está transitando pela tristeza. Nosso papel como terapeuta psicanalista é analisar as pessoas. Gente, como eu falei, eu estou estudando, eu estou aqui compartilhando a minha aula, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivenciado, e tenho compartilhado também as coisas que eu venho fazendo na minha prática. Algumas pessoas já podem vir... não, essa parte aqui não é importante, não. Aqui está dizendo sobre a importância de buscar ajuda com o psiquiatra. Nós, psicanalistas, eu em formação, nós não medicamos, tá? Nós não medicamos. A gente faz um trabalho conjunto com o psiquiatra. A gente encaminha para o psiquiatra, porque o psiquiatra, ele que vai medicar. Às vezes a pessoa está precisando de um medicamento para dar uma acalmada. E aí a gente vai fazendo um trabalho conjunto, a terapia com o psiquiatra, para poder a gente ajudar essa pessoa a reverter o quadro. A depressão pode ser confundida com bipolaridade. A depressão é uma tristeza profunda, a pessoa tem um desinteresse profundo. A bipolaridade apresenta manias e hipomanias, junto com a tristeza. A pessoa às vezes fica com a adrenalina alta demais e às vezes baixa essa adrenalina. Por que as depressões surgem? Podem ser genéticos, pessoas com histórico familiar de depressão. Às vezes a pessoa já tem um histórico, o pai tinha, a mãe tinha, e, né? Tem maior risco, pessoa com histórico familiar tem maior risco de ter, por conta da genética. E existe também as partes dos neurotransmissores. A serotonina, ela regula a parte do humor e do apetite e do sono. Então, tem que observar como que está andando o seu humor, o humor da pessoa, o apetite da pessoa, o sono da pessoa. Se o sono está desregularizado, o humor está desregularizado, o apetite está, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem e precisa ser cuidado. A noradrenalina, ela é relacionada com a energia, a atenção e ao foco, a disposição. A dopamina, ela é ligada ao prazer, à motivação e à recompensa. Às vezes, um desses neurotransmissores está em baixa. E se está em baixa, está faltando. Se está faltando energia, é porque a noradrenalina está em baixa. Se está faltando sono, o apetite está desvalorizado, pode ser a serotonina. Né? E a dopamina, né, a última, né, que é ligada ao prazer, à motivação e à recompensa, isso que eu já falei, né? Fatores psicológicos, fatores sociais, estresse crônico, às vezes a pessoa está muito estressada, algumas coisas que vêm acontecendo. Traumas podem sim ser gatilhos, pode ter alguns traumas que são gatilhos para que a pessoa entre em depressão, profunda depressão. Os traumas, ele pode sim ser gatilho para desencadear a depressão. Traumas, abandono, experiências de perda na infância. E o Winnicott, ele fala que o solo que a criança pisou na infância percorre por toda a vida. O quão é importante a gente que tem filhos pequenos, que tem os alunos, cuidarmos bem dessas crianças, trazer para elas memórias afetivas, porque o solo dessa criança vai percorrer a vida inteira.
a vida toda. Sintomas de depressão: sentimento de vazio dentro dela, desesperança, autocrítica intensa, dores sem causa. Tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor. Por quê? Porque o corpo, ele somatiza. Às vezes a pessoa tá com uma tristeza tão profunda e vai somatizando. Sabia que 85% das doenças são somatização de tristezas, de dores, de coisas não resolvidas? Sim. Gente, estamos aqui para ajudar. A cura para sua família, a cura para os seus entes queridos, a cura para você, a cura para mim. Deus, ele quer essa água. Vocês tirarão água das fontes da salvação. Ele nos dá diversas fontes de salvação. Ele é a principal fonte. Mas ele permite que você consiga uma terapia, uma boa terapeuta, você consiga conversar, você consiga alguma coisa para te ajudar. A fonte de salvação. Sintomas cognitivos da depressão. Voltando aqui. Os pensamentos mais lentos, dificuldade de memória e concentração. Visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. A pessoa tem visão negativa de tudo. De si, do mundo, do futuro. Impacto no entorno. Os familiares não entendem o que está acontecendo. Familiares dizem que é falta de fé, que é preguiça. Como eu falei lá atrás, né? Porque às vezes os próprios familiares não compreendem, gente. É difícil compreender mesmo. Não é tão simples assim. Os familiares, eles precisam de ajuda. A verdade é essa. Eu entrei para a psicanálise porque eu, primeiramente, estava precisando de ajuda. E eu estou me ajudando e estou aqui para ajudar vocês. Porque ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Eu só posso ajudar se eu estou sendo ajudada. Eu só posso ensinar quando eu sento para aprender. Então, antes de eu ensinar, eu sento para aprender. Você pode conseguir reverter o quadro dos seus familiares ou o seu próprio quadro, buscando por ajuda. Como sair do lugar depressivo? O tratamento é importante ser seguido. Nós, como psicanalista, nós vamos acolher a dor sem julgamento. Acolher a dor é dar uma escuta ativa, é oferecer um espaço para a pessoa falar. A pessoa, muitas das vezes, gente, o óculos está caindo, tem que consertar esse óculos, gentilmente. Meus vídeos, quase tudo está mexendo nesse óculos. Que ele tá um pouquinho, ele quebrou, aí eu levei para o conserto e o moço consertou, mas continua meio fraquinho. Nós precisamos ajudar nossos clientes a ressignificar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar a ressignificar aquela dor, ajudar a pessoa a ter uma vida mais saudável, falar que é importante fazer exercício físico, buscar a espiritualidade, fazer a respiração. Vamos fazer a respiração? Prende, solta. Puxa de novo. Solta devagar. De novo. Prende. Solta devagar. Nós somos corpo, alma e espírito. Não podemos